Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um assunto importante que é sobre o comércio na época de Jesus. Será que existia transação financeira em moedas? E na época de Abraão, será que existia moeda física como conhecemos hoje? Esses e outros assuntos vamos tratar nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o porquê que no Antigo Testamento se levava dízimo para o templo em Jerusalém em alimentos. Deus nunca mandou levar dízimo em dinheiro. Mas será que já existia dinheiro na época de Jesus? Vamos falar sobre Abraão. Será que na época de Abraão existiam moedas? Como fazia as suas transações financeiras? Pois eles precisavam de produtos que outras nações tinham. E ali se fazia aquela transação. Mas como era que se fazia isso? Acontece que naquela época de Abraão tinha um sistema de peso. E era assim, olha, como vocês estão vendo aí na tela. Abraão, ele precisou comprar um terreno para sepultar sua esposa, Sara. E ele comprou um terreno. Mas como foi que ele pagou? Vamos ver. O que é que Abraão, ele diz aqui com esse comércio? Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos seus filhos, e de Éter, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Na época de Abraão, se fazia comércio com círculo de prata. Esse círculo de prata eram pesos e medidas, ou seja, era pesos. Colocava-se um peso de um lado, como vocês estão vendo, e do outro se colocava as pratas. Ou seja, um ciclo de prata era o indicativo para fazer o comércio. Digamos, 2 ciclos, 3 ciclos, 10 ciclos. Aqui Abraão, ele faz uma negociação em 400 ciclos de prata. E quanto foi pesado nessa balança que vocês estão vendo aí, daquela antiguidade? 4,5 quilos, 4 quilos e 500 gramas hoje, de prata. Então assim eram feitas as transações na época de Abraão, e também se estendeu para outros séculos posteriores. Mas e na época de Jesus? Será que ainda era assim? Na época de Jesus existiam moedas, e existiam 4 principais moedas circulando na época de Jesus em Israel. Essas 4 moedas, ela era circulada no Oriente Médio todo. Até os outros países também comercializavam, faziam suas transações com essas moedas comerciais. Aqui vocês estão vendo um denário. Esta é a moeda de Roma. Se vocês forem pesquisar sobre o denário romano, vocês vão encontrar esfinge, ou seja, faces diferentes, caricatura, fotos diferentes. Porque quando se mudava um César, ou seja, digamos que em Israel ia chegar um novo César, Roma fazia uma moeda com a esfinge, ou seja, com a foto, com a caricatura, com o desenho daquele César. Por isso que existem várias moedas de César. Porque César
era um título. E aí vocês estão vendo um denário romano. Aqui vocês estão vendo uma dracma. Esta dracma é justamente, lembram daquela viúva que ficou desesperada porque perdeu uma dracma? Tem um vídeo nesse canal falando sobre esta dracma perdida. Ela era grega. Essa moeda, ela é grega. E aqui vocês estão vendo uma moeda fenícia. Esta moeda certamente é a primeira moeda que existiu. Que século? Século 8 antes de Cristo. Esta moeda aqui na Fenícia. Essa aqui é a moeda fenícia. Esse povo fenício, ele viveu ali pela o Líbano, Síria. Eles viveram ali naquela região de Israel, ali próximo. E era um povo muito conhecido, pois eles tinham um comércio marítimo muito grande naquela época, que muitas pessoas se beneficiavam do comércio do povo fenício. E aqui a gente está vendo agora outra moeda. Vocês lembram da oferta da viúva? Justamente, isso aqui é uma moeda grega que se chama lepton. Mas o que chama aqui a atenção é que veio de uma viúva. Uma viúva naquela época, neste canal já tem vídeo falando sobre viúva. Que uma viúva, ela provavelmente não tinha condições, não tinha recursos, pois quando o esposo morria, ela ficava desamparada. Se ela tivesse filhos, os filhos, pela cultura, eram obrigados a cuidar da sua mãe. Mas quando ela não tinha filho, ela ficava desprezada e vivia através de doações. Por isso que Deus, quando mandou levar o dízimo, ali está, tem vídeo nesse canal falando do dízimo, sobre a origem do dízimo. No Antigo Testamento nunca existiu o nome dízimo. Mas por que existe? Porque a religião botou interesses comerciais para enriquecer muita gente e escravizar a mente do povo. Então essa viúva, ela deu o que tinha. 2 moedas de lepton, ou seja, a moeda grega. Esta moeda era de menos valor que circulava naquela época de Jesus. Mas quanto valia essas 2 moedas? Será que valia R$1? Alguns centavos de real. Essas 2 moedas. Provavelmente essas moedas, cada uma, era hoje uma moeda de 5 centavos. Pois é, meus irmãos. Aqui a gente já viu muitos assuntos sobre como era o comércio naquela época. Nesse canal também já tem muitos vídeos falando sobre dízimo. Não caia na lábia desses mercenários de hoje. Eu sou acostumado a dizer que nos vídeos que 95% desses líderes religiosos de hoje não está nem ligando para a sua vida espiritual, mas sim para o que você tem para eles se enriquecerem. Não leve seus dízimos para esse povo, bispos e apóstolos e pastores. Porém, mais ou menos 5% ainda, creio eu, que é um remanescente honesto e que eles estão aí para fazer a obra de Deus. A esses vocês, se puderem, entreguem os seus dízimos, mas preste bem atenção se ele não é um mercenário disfarçado. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Voltando ao assunto das moedas, tem uma passagem muito conhecida, que é justamente a de Judas Iscariotes. Então Judas, o que traíra, no caso traiu Jesus, vendo que fora condenado, ou seja, Jesus já tinha sido condenado, trouxe arrependido as 30 moedas
de prata aos principais dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos porta? Religiosos da época. Que nos porta? Isso é contigo. Atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou-se. O que chama a atenção aqui nesse texto é que tem uma controvérsia nesse texto. Vai vir um vídeo falando só sobre esses textos. Como é que ele voltou e jogou as moedas no templo? Jogou mesmo. Continuando estes versículos, vocês vão ver que os anciãos, eles fazem reunião ali. E eles não vão colocar, estou em dúvida se vai colocar esse dinheiro, já que eles consideravam amaldiçoado, dentro da casa de Deus. O que chama atenção nesse texto é que Judas Iscariotes, ele arrependido, ele traz as moedas e joga dentro do templo. Possivelmente estavam todos eles ali em reunião, esses sacerdotes e os anciãos. Então, Judas jogou nos pés deles. E eles ali ficaram certamente abismados, pois aquele dinheiro era amaldiçoado. Em outro texto, diz que Judas comprou o campo de sangue. Eu conheço muito bem, porque eu já estive lá 3 vezes. Eu conheço o campo de sangue, inclusive hoje lá tem chama-se um mosteiro, onde vivem padres. Então, como é que Judas comprou e se enforcou, se ele voltou e jogou as moedas lá? Ele ressuscitou? Pois é, meus amados, é um vídeo que vai vir porque tem coisas escondidas que a religião botou. É lamentável, mas aqui eu falo a verdade, doa quem doer. Pois é, meus amados, esses foram os assuntos deste vídeo. Espero que tenha contribuído. Mas o próximo vídeo será... Lembram que Jesus, ele chegou no templo e viu coisas ali que não agradou a ele, ele saiu quebrando tudo. Pois é sobre esse assunto que nós vamos trazer. E vamos ver que naquela época a corrupção já existia. Não era diferente da de hoje no mundo religioso. Hoje os pastores mercenários se enricam, estão todos ricos, os mercenários, nas costas dos pobres. E naquela época não era diferente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, curtam, deixe comentários, se dúvidas, quando possível, eu vou responder. Pois é, meus amados, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.